Então vamos lá, pessoal, muito bem-vindo a essa nossa quinta aula. Nós estamos na aula 5 e hoje a gente vai trabalhar sobre inovação no terceiro setor. Pensando em todas as atividades que a gente já conversou aqui, as possibilidades que você deve estar avaliando aí nas suas anotações, nos seus exercícios, tudo aquilo que a gente já conversou, árvore de problemas, triângulo de effectuation, mapa da empatia, chega uma hora que a gente tem que pelo menos entender o que nós vamos fazer. A gente vai escolher qual vai ser a nossa atividade fim, o que a gente vai oferecer para a comunidade. Antes da gente começar, queria agradecer a tua participação até aqui e ter a tua companhia até a aula 8. São 8 aulas, então a gente está começando a segunda etapa desse curso e eu tenho certeza que vai servir de muita inspiração para você. E hoje essa aula é muito importante para que a gente possa definir qual vai ser a nossa linha de atuação, qual vai ser o nicho e a partir disso conseguir já delimitar bastante o que a gente vai fazer. A gente já conversou sobre qual vai ser o nosso público, quais são os recursos que a gente tem necessários, a gente já conversou sobre conhecer o local de atuação, a gente já conversou sobre definir o nosso avatar, a nossa persona, né? Sobre a pessoa, nosso público-alvo que define e que caracteriza o nosso perfil. E agora a gente vai falar de inovação, que é muito importante. A gente vê muito essa palavra dentro do meio empresarial, a gente fala muito sobre inovação dentro, né, de cadeias de produção, mas dentro dessa questão de empreendedorismo e dentro do terceiro setor é muito importante que a gente tenha um viés inovador, que a gente possa tentar fazer o que ninguém está fazendo, tá bom? Vamos lá? Recapitulando a última aula, então, deu uma pincelada do que a gente passou nas últimas 4, mas para a gente não perder a nossa etapa aqui, a última aula, a aula 4, a gente falou sobre diagnóstico participativo. Vocês lembram? Se você ainda não assistiu, volta lá atrás, assiste, faz os exercícios e a gente vai caminhando mais para frente. O que a gente trabalhou lá? A importância de conhecer o nosso local de atuação, como que a gente pode coletar informações sobre isso, como que a gente pode atuar de forma onde a gente possa, mesmo com uma equipe pequena, você começando, como que a gente pode coletar essas informações com dados primários, secundários, para que a gente tenha subsídio, informações, dados que são necessários para a gente saber e conhecer o local. Lembra que uma frase que eu pedi para que vocês guardassem, que a gente começou a aula 4. Se você quer ir mais longe, você precisa conhecer. Só conhecendo a gente consegue ir mais longe. Tá certo? Então, foi isso que a gente tratou. Né? Depois tem lá, a gente falou sobre os locais de coleta de informação, como que a gente bola um questionário. Né? Se você tiver dúvida ou continua, o questionário está baseado muito na questão daquilo que você precisa alcançar de informação. A gente colocou os sites para você verificar informações de dados secundários, né? Então IBGE, PNUD, os ODS, né? Tem vários e vários sites que você pode coletar informações e aí beleza, definimos, conhecemos o local, tá bom? A gente está num caminho que é uma lógica para a gente iniciar esse projeto, então agora a gente vai falar de inovação, principalmente sobre a atividade que você vai fazer. A gente tem uma figura, né, que diz muito do que a gente está trabalhando, porque a gente tinha luz de velas e a gente foi para uma luz dessas normaisinhas que a gente sempre teve, né, em casa. Depois a gente começou a ter lâmpada de LED, né, começou a virar, as lâmpadas começaram a fazer curva, já não é mais só redondinha, né, então tudo nessa vida está inovando. Então o nosso contexto está mudando muito, tudo que está nos cercando muda o tempo todo, o nosso público-alvo está em contato com essas mudanças, então é muito importante que você pense e se inspire para tentar fazer o que ninguém está fazendo, tá bom? O que é um conceito de inovação? Já que todas as aulas a gente traz um conceito para você. É uma nova solução para um problema social. A gente está falando sobre problemas sociais, desde lá do começo. Qual o problema social que a gente vai resolver? É uma solução mais efetiva, eficiente, sustentável ou justa que as soluções já existentes e cujo valor gerado beneficia prioritariamente a sociedade como um todo e não apenas alguns indivíduos. Tá? Essa é uma definição de Stanford Social Innovation. Então, nós temos aqui uma solução para o problema
ela é muito mais efetiva, muito mais eficiente, sustentável. Então você vai ter que avaliar, lá na frente a gente vai ver quais são, como que a gente vai fazer esse negócio acontecer. Então, você tem uma solução que você coloca em comparação com outra que faz basicamente a mesma coisa, ou que quer solucionar o mesmo problema, e você vai fazer uma comparação. Quais são as diferenças e por que a sua é mais inovadora ou não. Eu sempre digo que a gente pode começar projetos com escolinha de futebol, né? Eu falo que a maioria dos projetos começam assim. Mas será que não tem um outro esporte que você possa colocar? Vou contar uma história para vocês. Em 2013, final de 2013, eu conheci o rugby. Não sei quantos de vocês já ouviram falar. É um esporte com uma bola oval. Muita gente se confunde com o futebol americano, mas ele não tem proteções tão grandes como o futebol americano. Ele tem as regras diferentes, os valores são incríveis. 5 valores que o rugby traz são educacionais e que a gente, naquele momento, se interessou muito, que era integridade, respeito, solidariedade, paixão e disciplina. É um esporte que, se eu perguntasse lá em Fazenda Rio Grande, lá no diagnóstico, falasse, olha, vocês querem uma atividade esportiva? Qual você quer? Você vai querer futebol, vôlei, basquete, atletismo, rugby. Eles nunca, talvez, iam marcar rugby, porque a cidade não conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar nisso, basicamente. Então, nós queríamos uma solução esportiva inovadora. Nós já tínhamos trabalhado com escolinha de futebol, então a gente queria alguma coisa diferente. Encontramos no Facebook, fiz contato com um clube de Curitiba, que é o Curitiba Rugby, e eles tinham um projeto social com uma metodologia própria, a gente tinha um interesse, fizemos uma reunião e depois de alguns processos, as coisas aconteceram. Em 2014 a gente inaugurou a nossa aula de rugby para adolescentes, a partir de crianças e adolescentes, 10 até 17, 18 anos, e o ano passado começamos com atividades para crianças a partir de 7 anos. Então, foi uma solução mais eficiente para aquilo que a gente gostaria. A gente queria oferecer alguma coisa nova para o território que a gente estava atendendo, e por isso a gente entendeu que a prefeitura oferecendo futebol parelho com a gente, o que a gente poderia fazer diferente? Os mesmos dias, as mesmas crianças estavam fazendo a mesma atividade, e daí a gente pensou, vamos colocar o rugby. Então hoje a gente tem no projeto rugby, karatê e muay thai, coisas que a gente não tem na comunidade. Eles não são oferecidos de forma gratuita por outros atores, mesmo que um pouco mais longe, a gente faz tudo de forma gratuita, partindo do pressuposto exatamente disso. Vamos oferecer algo inovador para a comunidade. Ok? A partir dessa inovação, o que aconteceu? Muitos alunos foram se destacando. A partir desse pensamento, vamos oferecer algo que não seja visto aqui nessa comunidade. Alunos foram se destacando, seleção paranaense de rugby, foram se destacando, seleção brasileira, o Henrique e a Ellen foram para a seleção brasileira. O Henrique hoje é jogador da equipe adulta do Curitiba Rugby e também faz uma faculdade, com 100% de bolsa, de educação física, numa faculdade que é parceira dos projetos. Ok? Então, olha que interessante que foi, um pensamento inovador com a resposta e o impacto que isso está causando. Fora a grande quantidade de potencialidades que a gente tem descoberto, valores que tem feito com que as crianças, adolescentes e as suas famílias sejam impactados por um esporte que, se eu fosse perguntar para eles, a gente não colocaria porque ninguém conhecia. Então, para a inovação, o primeiro passo também é coragem, ter coragem de colocar atividades que você não sabe se vai dar certo, mas que você tem pelo menos a possibilidade de arriscar e acredita que pode dar certo. Fazer o que todo mundo está fazendo é muito fácil. É só você olhar na internet, você vai pegar um monte de atividade que tem no YouTube, no Google. Você pode ir lá botar sites de tudo quanto é lugar, de ONG, e você vai fazer o que todo mundo está fazendo. Mas financiadores, parceiros, a própria comunidade tá de olho em quem está fazendo coisas diferentes, ok? Então, vai uma dica para você, por isso que a gente está tratando desse assunto aqui. Quando se trata de inovação, então qual que é o maior risco disso? O maior risco não é que a atividade vai dar certo, vai dar errada, não é que a atividade não vai ter público, ou o pessoal não vai gostar. Não, o maior risco que você tem nisso é não buscá-la. Não buscá-la. Então é muito importante que você venha comigo nessa ideia e vá pensando aí no teu papel,
nas tuas anotações, eu acho que você está numa mesa, eu fico imaginando você agora numa mesa cheia de papel com as atividades que a gente fez, e aí você vai o quê? Vamos começar a pesquisar, vamos começar a pensar o que dá para fazer diferente. Lá, daqui a pouco nos slides, a gente vai perceber o quê? Que não é só essa questão de, você tem que fazer algo totalmente diferente. Então, você faz isso com a futebol, você vai dar aula pessoal quer virar astronauta. Não. Você pode mudar alguma coisa no aspecto daquilo que você já faz no local. Então a gente tem várias possibilidades que você vai verificar aí, tá? Mas a ideia é o quê? Não pare de buscar inovação. E ela não vem só em um estágio, ela não vem só num local, num tempo do teu projeto, mas ela vem de acordo com a necessidade, e a inovação tem que estar na tua cabeça o tempo todo. Todos os momentos são possibilidades da gente inovar. Tá certo? Necessidade de se reinventar a todo momento, buscando antecipar-se na criação de soluções socioambientais. A questão é, tá todo mundo tentando criar coisas, todo mundo montando projeto. Quem vai ser o mais rápido? Quem vai se antecipar aos problemas e vai ter uma ideia diferente para oferecer a mesma coisa, né, ou a mesma ideia, o mesmo ramo, mas que vai alcançar impactos diferentes e vai fazer isso de formas diferentes. Mais um exemplo para você é o quê? Quem se antecipou em Fazenda Rio Grande, que é região metropolitana de Curitiba, para oferecer robótica para alunos da periferia da cidade, foi o CAD. O que a gente fez foi o seguinte, todas as escolas, na época, escolas particulares, ainda algumas ofereciam aulas de robótica. Hoje, se você for ver, você vai pagar aí de 500, 600 reais, daí para mais, para que na escola particular você pague isso avulso e faça aula de robótica no contraturno. Você paga lá para o seu filho, sei lá para quem. E no CAD a gente pensou, por que não oferecer robótica a partir de uma oportunidade que apareceu para crianças e adolescentes vulneráveis? Isso aconteceu, a gente começou lá por volta de 2012 e até hoje a gente oferece, né, os alunos já foram para a Olimpíada Brasileira de Robótica e lá conseguiram o seu 5º lugar na Olimpíada Brasileira como a única organização não governamental. Então a gente perdeu, entre aspas, os 4 primeiros eram de escolas particulares com materiais e apoio muito mais abrangentes e com muito mais recursos do que a gente, mas a diferença que fez. E até hoje os alunos gostam, é o momento deles interagirem com a tecnologia, com acesso à tecnologia, de uma maneira criativa, lúdica e que está fazendo diferença para eles, tá? Eu quero contar essa história que eu coloquei aqui, os Hero Heads, de uma empresa chamada Apopo. Você pode ver aqui, isso aqui é um rato. Daí da tela, não sei se parece, muita gente confunde quase como um cachorro, porque eles são ratos gigantes, são treinados, são criados para esse tipo de trabalho, tá certo? O que acontecia? Lá no Quênia, principalmente, naquela faixa geográfica, existiam, e ainda existem, muitas minas terrestres, daquelas que você vai pisar e vai explodir, muitas colocadas por causa de guerra civil e outros problemas. O que acontece? O pessoal tinha muita dificuldade então de agricultura, né, porque a galera não podia plantar, muita gente morria, 80% das pessoas que morriam eram civis, não era gente envolvida com grupos terroristas, com grupos de guerrilheiros, nada disso. 80% das pessoas que morriam eram civis, 46% dessas pessoas que morriam eram crianças, então tinha um problema social gigante. Então existia problema na agricultura e no prover de necessidades básicas para todas essas famílias que estavam envolvidas ali. Todos os anos morriam 3.000 pessoas, basicamente. Então o que aconteceu? A galera tinha um jeito de procurar essas minas terrestres, com aquele instrumento básico, né, de ferro, uma máquina que você vai passando e ela apita conforme ela encontra alguma coisa parecida com o que a mina terrestre apresenta. Então, a gente já viu, às vezes, na praia, gente com esse tipo de aparelho, um pouco, lógico, mais simples, procurando, às vezes, moeda e alumínio, essas coisas. Lá eles faziam o quê? Assim, procuravam as minas terrestres a partir desses aparelhos. E o que acontece? Muita gente morria, porque eles tinham que ir pisando até achar. O que aconteceu quando os Hero Heads apareceram? Né? Muita inovação nessa história.
eles perceberam que, colocando essas cordas aqui e treinando os ratos para encontrarem as minas, eles eram leves. Então, mesmo que eles pisassem em cima da mina, a mina não explodiria, certo? Então, os funcionários ficavam de longe, num local estático praticamente, ou locais que já foram averiguados, e ficavam meio que guiando os ratos para eles mapearem o local. Então, os ratos iam passando, quando eles encontram alguma coisa suspeita, eles com a pata avisam o funcionário que vai lá então e faz todo o procedimento de retirar, de estourar aquela mina de uma maneira segura. Com toda essa inovação, eu acho que nem eu, nem você, a gente nunca pensou em descobrir mina terrestre a partir de rato gigante, certo? Com isso aqui, o povo já foi mapeado mais de 18 milhões de metros quadrados ali. E qual é o impacto disso tudo isso? A galera começou a voltar para plantar, suas necessidades básicas voltaram a ser supridas, né? Crianças, civis passaram a sobreviver, a não morrer aquela quantidade de pessoas, por uma atividade inovadora. Então, talvez ninguém poderia pensar, não, vamos continuar assim, tem que criar um outro jeito, vamos ir com mais cuidado, mas não. Essa galera inventou alguma coisa totalmente fora da curva, o que fez total diferença no final das contas, tá bom? Guarde esse nome se você quiser ver no YouTube, né, em canais, você vai encontrar Hero Hats Apopo, e você lá pode ver o vídeo, né, como funciona exatamente. É nesse tipo radical de inovação que a gente está precisando, né? Então, fazer a mesma coisa com ideias totalmente diferentes, às vezes que vão parecer absurdas, tá? O que é necessário para a gente inovar no terceiro setor? Isso aqui você pode entender, pô, eu não tenho uma organização ainda bem fundada, só sou eu e mais alguns amigos, sei lá, ou só sou eu. Mas vamos lá, dentro de uma organização precisa mudar a cultura, porque muitas vezes a gente passa ano e a gente vai fazendo a mesma coisa e a gente acha que tá bom, vai entrando num certo comodismo, uma certa rotina, e a gente não quer dar um passo arriscado, porque as coisas já estão dando certo. Então a gente não quer avançar para um lado mais desconhecido. Então por isso a gente precisa de mudança de cultura organizacional. O que vai acontecer nessa cultura é o quê? Precisa de custear a inovação, precisa ter coragem, precisa conversar, precisa ter uma equipe alinhada, né, para que entenda o que está sendo alcançado, precisa ter gente pensando o tempo todo sobre inovação, né, se atualizando do que está acontecendo. Mas se é só você, mapeia quem está fazendo o que você pretende, a área de atuação, mapeia, converse com gente e se recuse talvez a fazer exatamente como eles estão fazendo. Tá? Precisa mudar talvez a cultura de organização, mas se você é sozinho, a tua cabeça, não vá para aquilo que todo mundo está fazendo. Precisa de visão e planejamento estratégico. A gente falou de planejamento na aula 3 e é muito importante que todo o planejamento da organização, do projeto, esteja alinhado também com uma possibilidade de inovar sempre. Então, você delimitar os passos, né, colocar todos os procedimentos necessários para isso, vai ser importante porque a gente precisa avaliar, monitorar, precisa saber se está dando certo, se não está dando certo. A gente precisa ter exatamente a linha de atuação do projeto, quando vai terminar, quando não vai, para ir entendendo melhor o que está dando certo ou não, a avaliação dos projetos, e a partir disso entender aonde que precisa inovar, aonde que não precisa, o que está dando certo, o que não está dando, e fazendo os pequenos ajustes que são necessários. Para tudo isso aqui dar certo, você precisa se atualizar. Não adianta você estar assistindo aqui essa aula, esse curso, e você quer montar um projeto na área da infância e adolescência e você não sabe o que está acontecendo aí, não sabe o que a galera está fazendo. Só inova quem está atualizado, porque senão você vai tirar uma coisa da tua cabeça exatamente sem ter nenhum parâmetro, né, do concorrente, daquilo pessoa que está oferecendo o mesmo tipo de serviço ou produto que você. E como que a gente pode inovar, então? Quais são as formas que são básicas e que podem te ajudar nesse processo? Vamos lá. Transforme a entrega já realizada. Então, se você já faz uma atividade, você que já começou uma atividade, você está oferecendo lá uma atividade de informática para adolescentes da sua comunidade. Um exemplo,
o que você pode fazer, continuando no ambiente de aulas de informática, no próximo ciclo de projeto, o que você pode fazer de diferente? Qual é uma vertente pequena, às vezes, que pode fazer com que os adolescentes olhem e falem, poxa, houve uma mudança, e que legal nisso. É o jeito de dar aula, a metodologia, o local, as máquinas que você utiliza, tudo aquilo que pode ser um fator que às vezes parece pequeno, mas que transforma a entrega, tá certo? Então, você pode fazer a mesma aula ou o mesmo serviço, mas como que você vai fazer isso? Qual é um aspecto que você pode ir mudando, tá? Você pode criar novos projetos, como a gente fez com o rugby, com a robótica. Você pode estar fazendo alguma coisa e você tem um projeto ali, está dando certo, você pode criar outro para andar parelho com ele, né? Então, quando nós criamos a robótica, nós tínhamos aulas de artes circenses. A gente não deixou de fazer artes circenses, mas a gente criou um novo projeto parelho para atender criança e adolescente. Você pode também pensar nesse nível, criar novos projetos. E a ideia principal que eu já falei é ousar fazer o que ninguém está fazendo. Eu, assim, adoro a ideia, a biografia de Steve Jobs, por pensar muito fora da caixa, por ter coragem de fazer com que uma empresa se transformasse numa inovação pura. Quando a gente olha para a Apple, é inovação a todo momento. Então, o que os projetos sociais, sempre a maioria deles, 90% fazendo sempre a mesma coisa. O que a gente pode fazer ousado para que a comunidade tenha acesso a ferramentas, serviços e produtos que ninguém ou nunca ela pôde perceber. Gosto de pensar nessa frase, que é o que? A idade da pedra não acabou por falta de pedras. Já parou para pensar nisso? A idade da pedra não acabou por falta de pedras. O fim do ciclo de um produto ou de um serviço dentro do teu projeto, o que vai acontecer? Ele vai ser determinado por quem? Pelo mercado, né? No nosso caso, pelo contexto e pelas necessidades dos beneficiários. Então você está fazendo um projeto, então você está lá atuando 2, 3 anos, fazendo alguma coisa, e de repente você vai perceber que talvez o teu projeto está ficando um pouco desnecessário. O que eu estou falando para você é que nós, do terceiro setor, trabalhamos para que a comunidade, na perspectiva do desenvolvimento dela, que a gente se torne desnecessário. Parece um pouco estranho para você, mas se nós queremos que a comunidade se desenvolva, ela vai ter que caminhar um dia sozinha. Nós estamos dando a mão para ela, estamos dando as indicações, estamos ensinando coisas, estamos trabalhando com ela princípios, valores, ensinando, gerando renda, mas vai chegar uma hora que elas precisam caminhar sozinhos. Então, eles vão dizer as necessidades e a gente vai começar a sentir, eu acho que esse projeto aqui já não cabe mais. No CAD, são os exemplos que estão bem frescos na minha mente, é o seguinte, a gente já trabalhou até com atendimento odontológico. Na época, o contexto pedia muito isso, porque não tinha unidade de saúde, a galera não tinha acesso. Então montou-se um consultório mesmo, com todos os aparatos possíveis para atendimento odontológico, e por muito tempo fez sentido. Mas chegou um determinado momento que a UBS a Unidade Básica de Saúde, foi inaugurada na rua ao lado, e começou a se verificar que, já não era uma demanda que era necessária. Todo mundo tinha acesso ali à odontologia da UBS. Então, foi o fim de um ciclo de atendimento odontológico no CAD. Certo? E aí você vai verificando com os teus beneficiários, fazendo avaliações, né, fazendo questionamentos, conversando com eles e sentindo nas entrelinhas ou na conversa direta mesmo que chegou a hora de encerrar esse negócio. Isso é ruim? Não, talvez porque outras possibilidades apareceram para essa galera. Lembre-se que nas comunidades a população muda, o contexto muda, a tecnologia chega, o mundo está inovando a todo tempo, então a gente tem que caminhar junto com isso, se atualizar e ter todas as informações possíveis desse feedback para que a gente entenda até onde a gente vai ser necessário. Eu espero que você não comece o teu projeto achando que você é o pai dele a ponto de não querer soltar esse projeto nunca mais. Né? Que você entenda que você precisa ser desnecessário em algum momento e que você trabalhe por isso, ok? Vamos lá, a idade de pedra não acabou por falta de pedras.
Fica aqui a nossa ideia de inovação, né, de pensar diferente, né, de coletar informações, atualizações que possam fazer com que a gente monte o nosso projeto, você monte o seu projeto baseado em algo que ninguém fez. Um lembrete mais uma vez é o quê? Não fique atento e tente fazer exatamente aquilo que todo mundo já realiza. Ou você usa de referência tanto uma organização que é grande, você fala, vou fazer desse jeito. Às vezes uma ideia diferente está na tua cabeça e não na dos caras. Ouse ser o buraco redondo a peça redonda no buraco quadrado, tá bom? Fica aqui mais uma vez os nossos contatos nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. A gente já falou então lá atrás sobre você, sobre o que você sabe, quem você conhece, como que a gente vai entender o nosso local, como que a gente pode começar e qual atividade agora a gente vai fazer. Então, a partir disso, você vai agora pegar os seus papéis e vai montar basicamente como que você vai fazer esse negócio. Lembra que como tinha nas perguntas essenciais de elaboração de projetos. Então, agora você pode aprofundar um pouco mais. Como que você vai fazer isso? Que seja uma atividade que todo mundo saiba o que é, mas como vai ser a execução dela de uma maneira diferente, coloque pitadas de criatividade que eu sei que você tem aí e seja ousado, corajoso para fazer exatamente aquilo que ninguém fez, tá bom? A gente se vê na próxima aula, na aula 6, né? Mais uma vez peço, compartilhe esse vídeo, chama a galera que ainda não viu e vamos fazer juntos um movimento transformador, ser a resposta social que o mundo precisa, tá bom? Até a próxima aula.